Oi, gente! Hoje eu vou estar contando pra vocês o meu relato de parto. Antes de qualquer coisa, você já se inscreve no canal, deixa o seu like e me segue lá no meu Instagram, @anafuse_. E vamos pro vídeo. Olha, o meu pré-natal não foi bom, eu não estava satisfeita, eu não criei um vínculo com a minha médica, eu não tinha confiança nela. Mas no começo eu até tentei mudar, porque foi pelo plano, então é bem difícil. Assim, a gente liga pro plano, pergunta quais médicas atende pré-natal e eles te dão umas opções, tipo, falam um monte de nome que você não conhece nenhuma, você chuta qualquer uma e vai. E aí eu escolhi a única que atendia em Santa Cruz. Aí eu não gostei dela, né? Nas primeiras consultas, assim, eu achei bem fraquinho. Ela nem olhava assim pra nossa cara, sabe? Ela ficava o tempo todo olhando pro computador, fazia algumas perguntas. É a primeira gestação? Quantos anos? Não sei o quê. Aí ela falava assim, vai ali, se pesa ali. Aí eu me pesava, ela, quanto? Tipo, ela nem dava o trabalho de levantar pra ir lá ver quanto eu tava pesando. E aí eu não gostei muito dela, achei que ela não dava muita atenção. Enfim, foi minha primeira gestação, eu não sabia nada, eu achei que ela pudesse conversar um pouquinho mais comigo, mas ela era super sem graça. Aí eu tentei mudar. Fui pra uma. Aí marquei uma consulta com uma lá em Campo Grande. A médica era até boa, mas a clínica era muito desorganizada. Assim, a gente marcou a consulta pra 9 horas, eu fui atendida quase meio-dia. E tava muito, muito desorganizado mesmo, e muito cheio. Falei, ai, sem condição, prefiro ficar com aquela lá mesmo, já tá acabando. Tava com 2 meses. Aí eu continuei aqui com essa mesmo que eu não gostei muito, mas assim, a clínica que ela me atendia era boa, me atendia sempre no horário e eu achava ela prática. Eu sou muito prática, eu gosto das coisas assim, ó, papum. Mas, dependendo do assunto, acho que a gente precisa de um pouco mais de cuidado, né? De um jeitinho carinhoso pra falar. Eu queria que ela fosse assim, eu queria que ela fosse entrasse mais em detalhes comigo, como o meu ultrassonografista, que era maravilhoso. Ele conversava mais comigo do que ela, ele tirava minhas dúvidas, ele falava mais do bebê do que ela. E aí, tudo pra ela era muito normal. Tipo assim, eu tive um sangramento. É normal. Ela nem investigava por que foi o sangramento. É normal, é assim mesmo, porque às vezes estoura um vasinho e tal. Aí, assim, a minha pressão sempre foi muito baixa. A minha pressão sempre foi 9, 10, nunca passou disso. E aí na gravidez é normal ela subir um pouquinho, mas não muito. Quando ela começa a subir muito, é preocupante. E aí a minha pressão ela foi subindo assim, conforme ia passando as consultas, ela tava cada vez mais alta, tipo assim, em uma ela tava 12, aí eu, tá um pouco alta, tá normal, ainda é o normal, mas pra mim tava alta. Aí 13, 14, sabe? Tipo, ela subiu muito e pra ela tava tudo normal. Uma pressão que normalmente é 9, 10, chegar a 14, era pra ela se preocupar, sabe? E pra ela tava tudo normal. Aí um dia eu cheguei lá e tava 15. 15 por alguma coisa, gente, eu nunca sei quanto tá a mínima. E aí ela falou, eita, tá nervosa? Tipo assim, só isso. Minha pressão 15. E eu nem tava nervosa. Aí ela, tipo assim, ela nem ligava, sabe, pra essas coisas assim. Eu acho que isso deveria ser tratado durante a gravidez. E um dos motivos que fizeram o meu parto ser um pouco traumático foi isso. Foi a questão da pressão que subiu. Eu vou chegar lá. Aí também na gravidez eu tive, qual o nome? Diabetes gestacional, que não foi tratada. Ela, tipo assim, me encaminhou pro endócrino, mas não me passou nada, não falou nem assim, faz uma dieta, evita comer isso, sei lá, falar o óbvio, o que eu já ia fazer mesmo depois de pegar o resultado de ver que eu tava com diabetes gestacional. Mas ela não falou nada, ela só falou, menina, e me encaminhou pro endócrino e tipo assim, vai, resolve, deixa que ele fala pra você. E aí ele só falou, tipo assim, você já tá fazendo a dieta? Sua médica já te passou a dieta? Ela não tinha passado, né? Mas aí eu já tava fazendo, sim, eu já tinha parado de comer quase tudo. E aí eu falei assim, já tô fazendo. Ele, então tá bom, não sei o que, tipo, também, cara, ninguém ligou. E aí, quando chegou no dia do parto, né, foi isso tudo durante a gravidez, a gente não cuidou de nada, não cuidou da pressão, não cuidou da diabetes, enfim. Chegou no dia do parto, o meu parto foi cesárea marcada, eu escolhi. E aí, quando chegou lá na hora, eu fui pra sala sozinha. Assim, o maqueiro me levou, né, sozinha, no caso, sem um acompanhante.
Aí chegou lá, ele me deitou na cama, direto, tipo assim, nem fiquei sentada esperando o anestesista. Aí o anestesista chegou, eu tava assim deitada, ele chegou todo agitado, ele não tava nem com roupa assim de médico, não dava nem pra identificar que ele era médico. E aí ele chegou tipo assim, oi, bom dia, tudo bem, não sei o que, falando assim com todo mundo, mas tipo assim, não falando comigo, falando com outras pessoas lá. Não me deixou nem um pouco confortável. Aí ele falou assim, bora, vamos... Não, minto, ele pegou, esticou meu braço sem dar uma palavra comigo, prendeu lá no negócio e foi colocar o acesso. Quando ele foi colocar o acesso, ele me furou e ficou procurando a minha veia aqui dentro, assim, ó, com a agulha. E aquilo tava doendo muito. Aí eu ficava assim, ai, não, peraí. E eu toda assim, com medo, eu não ligo pra tirar sangue, pra ficar no soro, pra achar acesso, eu não ligo. Eu fiquei tanto durante a gravidez, me furaram tanto, que aquilo pra mim não era nada. O problema foi ele ter me furado e ficado assim, com a agulha dentro. E aí ele, não, calma aí, você tem que me ajudar, calma aí, para não, falando assim todo grosso. Aí ele furou, o meu braço ficou roxo um tempão. Eu tinha foto, mas eu troquei de celular, eu perdi a foto. E aí ele me furou, aí daí eu já fiquei nervosa, eu já fiquei com vontade de chorar, porque ele foi grosso comigo, né? Aí ele pediu pra eu sentar, e eu, tipo assim, eu tava deitada reta, aí ele falou assim, senta, aí me segurou assim, gente, juro pra vocês, nessa pressa. Aí eu sentei assim, com as pernas retas, aí eu falei assim, ai não, peraí. Aí veio uma técnica de enfermagem e falou assim, não, fica na posição que ficar mais confortável pra você. Aí eu fui, cruzei a perna assim, de chinês. Aí virei, eu falei assim, e eu queria que alguém me segurasse forte, porque eu sabia que eu ia dar um negócio assim, não pode se mexer, né? E o medo que eu tava de me mexer, eu queria que alguém me segurasse muito forte. E não tinha ninguém, eu falei assim, ai, alguém me segura muito forte, por favor. Aí essa técnica veio e falou assim, não, segura a minha mão, você pode apertar. Eu falei, não sou eu que tenho que te apertar, amiga, é você. Aí ninguém me segurou, ele, tipo assim, com muita pressa, sabe, querendo me dar anestesia logo. Aí eu fiquei lá na posição, ele deu, aí eu senti uma pontadinha assim por dentro, aí eu dei fiz assim, só que tipo, não aconteceu nada não, tipo, não atrapalhou ele não. Aí ele falou assim, dá um incômodozinho mesmo, dá um choquezinho mesmo. Mas, tipo assim, nem me falou antes, eu não tava nem esperando aquele choque. Porque a anestesia em si, a picada nas costas, não dói aquela coisa toda que dizem. O que dói são as outras coisas. Cara, são as circunstâncias. E aí, ele foi... assim que ele me furou, ele falou assim, vai, deita ela. Muito rápido. Não vou nem ficar imitando ele falar, porque, sério, ele tava com essa pressa. Aí me deitou e a anestesia não pegou. Tipo assim, me deu uma dormênciazinha no pé, assim, na perna, mas nada demais. Ele ficava assim, levanta a perna, aí eu levantava. Aí eu falei assim, não pegou, eu tô sentindo. Aí ele me dava uns beliscão assim na barriga, sabe, aqui embaixo. Aí ele tá sentindo? Eu falei, tô sentindo, tipo assim, sentindo e doendo, sabe? Ele tava me machucando. Ele já tinha visto que a anestesia não tinha pegado porque ele pedia pra eu levantar a perna e eu levantava. E aí ele ainda tentou insistir um pouco, ele, não adianta, quando é assim não pegou mesmo. Aí me sentou de novo, falei, ai meu Deus, de novo. Aí ele foi, me deu a segunda anestesia, me deu anestesia pela segunda vez. E aí, nessa hora, me deu uma dormência, foi muito rápido. Ele me deitou e a dormência subiu assim, ó, bum, de uma vez só. E o normal é você ficar dormente até em cima do umbigo, mais ou menos, né? Eu fiquei dormente até o pescoço, juro pra vocês. Subiu assim, tudo, ficou tudo dormente. Eu fiquei desesperada. Aí me deu uma falta de ar, porque assim, eu tava respirando, mas eu não tava sentindo que eu tava respirando, porque isso aqui tudo parecia que tava vazio. Aí me deu muita vontade de vomitar. Aí eu falei assim, ai, eu tô passando mal. Eu comecei a ficar desesperada, minha pressão subiu, né? Porque minha pressão já estava alta e não foi controlada antes. Aí eu comecei a passar mal, me dando muita vontade de vomitar. E isso é normal, dá vontade de vomitar. E o trabalho dele, da médica, de todo mundo que tava ali, era me falar, é normal, é da anestesia, fica calma, não sei o que, sua pressão tá subindo, tal, conversar comigo. Não, ele virou e falou assim, tá com vontade de vomitar? Vai, vomita. Não, deixa ela. Aí a técnica virou assim minha cabeça pro lado, sabe, colocou um pano aqui, tipo, se eu vomitasse. Só que, tipo assim, eu fazia força pra vomitar e o vômito não fazia assim, sabe, não vinha isso, porque tava tudo
dormente por dentro, parecia que não tinha nada. Então eu não conseguia, não tinha força pra vomitar ele. Ela não vai conseguir vomitar, o tórax tá sem força e tal, tipo, falando todo assim. Eu não sei por que ele tava falando de mim como se eu não tivesse ali. E ele não falava diretamente comigo. E aí ele me tratou super mal. Aí depois que já estavam me abrindo, que ele deixou o meu esposo entrar e a fotógrafa. Aí ele falou assim, fica aí no cantinho, fica aí no cantinho. Cara, sem sacanagem, tipo assim, eles ficaram, a fotógrafa ficou de frente, com a visão assim, ó, de frente da minha barriga, tipo assim, do neném saindo, sabe? Ela não pôde sair dali, ela só ficou ali o tempo todo, tanto que a foto que eu queria, assim, de nós três, eu assim, deitado, meu marido do lado, meu filhinho, a gente não conseguiu fazer essa foto porque ela não pôde sair da posição que ela tava. O meu marido só chegou perto de mim depois que o neném já tinha saído, já tava lá limpando ele, pesando e tal. Porque ele não ficou comigo, eles não deixaram ele ficar aqui, ó, do meu lado, enquanto tava me cortando. Eu estava passando mal, eu tava, tipo assim, ainda fazendo força pra vomitar. Aí minha pressão subiu demais, me deu ataque cardíaco e eles me sedaram. O meu marido, dentro da sala, eles não contaram pra ele que eu tava sedada, que eu tava, tipo assim, morrendo. Mandou ele só ficar lá no canto, ele não me viu assim. Aí quando o neném saiu, quando meu filho saiu da barriga, aí viraram assim, olha mãe, que ele é lindo e tal. Aí tipo, do lado aqui, e eu tava com a cabeça virada pra cá ainda, de quando eu tava vomitando, e eu não tinha força pra virar assim pra lá. Daí ele veio, virou assim minha cabeça pra eu ver, aí eu vi, mas eu não tinha força, eu não consegui nem ficar muito tempo com o olho aberto. Tipo, ai, que lindo. Eu vi, realmente, muito lindo. Mas eu não tinha força pra fazer nada. E aí foi quando o Danny chegou perto de mim. Aí eu não sei, eu não conseguia falar nada pra ele. Pra falar a verdade, eu mal lembro desse momento, assim, dele aqui do meu lado, vendo o Heitor. Ele falou aqui, ficou falando pra mim, tipo, ele é muito lindo, tal, ele é muito gordo, não sei o quê. Mas eu nem lembro. E aí depois, aí o Heitor foi pro berçário e foi pro quarto. Ele foi pro quarto antes de mim, eu fiquei lá na mesa de cirurgia ainda. Aí depois eu acordei, aí eu não sei quem foi também, porque eu já nem lembro, falou assim pra mim, Ana, tá melhor do enjoo? A gente só tá esperando você melhorar pra te mandar pro quarto. Não me falaram que a minha pressão tinha subido, que tinha me dado ataque cardíaco, que tinham me sedado, não tinha falado, e eu também não tava muito consciente. Aí eu falei que tava melhor, tal, aí fui pro quarto, aí tava com aquele efeito aquele efeito da anestesia que dá uma tremedeira, um frio. Não é nem um frio, é uma tremedeira, é um negócio muito estranho. Aí eu tava me tremendo toda, batendo o queixo, tremendo assim o corpo todo. Aí fui pro quarto e tal, aí depois quando foi passando, eu fui melhorando. Foi isso, depois foi tudo bem. As enfermeiras, as berçaristas do hospital, maravilhosas, dessa parte eu não tenho do que reclamar. Foi perfeito, cuidaram muito bem do meu neném. E aí chegou uma enfermeira que tava no parto, na hora do parto, que ela tava me acompanhando. Ela, tipo assim, ela ficou me acompanhando depois, não era nem as técnicas que vinha trocar a medicação e tal, não, era uma enfermeira mesmo que ela ficou toda hora indo lá no quarto me ver, avaliar e tal, e eu nem me liguei porque ela tava na hora do parto, né? E aí ela foi, depois de um tempo ela me contou, ela falou assim, menina, você deu muito trabalho no parto, que isso, tua pressão tava muito alta, tal. Aí me contou tudo o que tinha acontecido, que tinha me dado taquicardia, que nessa hora que eu tava passando mal, minha pressão subiu muito, que me deu taquicardia, que eles tiveram que me sedar, tal. Aí falou um monte de coisa lá que, sério, eu não lembro muito bem, mas as partes importantes eu tô contando. Aí ela que me contou, assim, mais detalhes, sabe, do que tinha acontecido. Eu falei, gente, eu não sabia, sério mesmo. E assim, eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei com muita raiva da médica que foi péssima. E depois disso, depois que o Heitor nasceu, tipo assim, ele nasceu na quinta, a gente só foi embora no sábado, né? Eu fiquei lá quinto o dia todo, porque ele nasceu de manhã cedinho, sexta o dia todo e sábado a manhã toda. Ela só apareceu lá na hora de me dar alta. Só no sábado, assim, já acho que 10 e pouca da manhã. 11 horas, que foi a hora que a gente recebeu a alta. E foi péssimo, gente, sério mesmo. Aí, tipo assim, o meu erro foi não ter procurado uma boa obstetra antes. Tipo assim, eu não tava satisfeita com ela, eu tinha que pensar, tipo, poxa, é ela que vai fazer meu parto, eu não confio nela, como é que eu vou deixar? Sabe, procurar outra, não sei, até fora do plano. Pensei em fazer meu pré-natal pela Clínica da Família, que era muito melhor.
aqui a clínica... Aí depois que o Heitor nasceu, ele começou, fez a primeira consulta lá, porque foi tomar a vacina e tal. A enfermeira lá, porque as consultas lá é uma com a enfermeira, uma com o médico. A enfermeira e a médica lá, maravilhosa. Tudo bem que não ia ser nenhuma delas que ia fazer o meu parto, né? Porque eu ia pro Pedro II, eu não sei nem o que ia acontecer comigo. Mas elas eram muito boas, muito atenciosas. Talvez o meu pré-natal tivesse sido bem melhor se tivesse sido acompanhado por elas. E depois a gente poderia ver um obstetra para fazer o parto por fora. Enfim, não sei, poderia ter sido de outra forma, mas como a gente deixou passar, era a primeira gestação, a gente não tinha experiência, não tinha noção do que ia acontecer, eu acabei ficando com essa médica mesmo, e o meu parto foi assim, não foi legal, não foi um momento... Assim, eu lembro e me dá uma agonia, tipo assim, ai, graças a Deus que passou, sabe? Foi só mesmo o meu encontro com o meu filho e graças a Deus que acabou. Não quero de novo, porque foi muito difícil. A minha recuperação foi ótima. Ela é até uma boa obstetra, porque a minha recuperação foi boa, a minha cicatriz não ficou nem aparecendo, sabe? Ela fez bem direitinho mesmo. Mas o tratamento foi muito, muito ruim, tanto durante o pré-natal quanto na hora do parto. E foi isso, gente. Aí depois eu fiquei pesquisando sobre violência obstétrica. Porque eu falei assim, cara, não é possível que isso seja normal, que seja sempre assim, sabe? E aí eu vi que o meu quadro tá dentro da violência obstétrica, de não deixar a paciente ciente de tudo que tá acontecendo, de tudo que eles estão fazendo, de não permitir o acompanhante ali do lado que a paciente quer, sabe? Isso era tudo direito meu. Várias coisas. O jeito que ele agiu comigo na hora da anestesia, cara, aquilo, sério, foi desumano. É porque contando assim, sei lá, contando por alto pode não parecer, mas foi horrível, porque é um momento muito difícil, porque principalmente na primeira gestação, todo mundo bota muito medo, né, sobre anestesia, porque, pô, é uma agulhada na espinha, nas costas, tal, no osso, e a gente pensa que é uma coisa muito perigosa, porque se for aplicado errado, ou se você se mexer, você pode ficar sem andar pra sempre, enfim. Então, assim, era um momento muito delicado, eu acho que ele podia me deixar um pouco mais calma, sabe? Ele tinha como fazer isso. Mas não foi o que aconteceu, infelizmente. Se eu tiver mais um filho futuramente, ainda assim eu vou escolher a cesárea, tá? Mas eu vou escolher bem o meu médico, bem direitinho, a equipe toda. Eu vou querer conhecer a equipe antes. Tanto o hospital, que a gente não foi visitar a maternidade antes, mas eu já tinha feito uma cirurgia há uns anos atrás lá, então eu já conhecia mais ou menos como era o esquema lá. E eu sabia que o hospital era perfeito, era maravilhoso. Né, tirando o anestesista e a minha médica, que essa parte ninguém me contou. Mas se eu tiver um outro filho futuramente, eu vou querer conhecer a equipe toda antes. Quem é o anestesista, quem é a médica, onde é o hospital, como é que é a sala, como é que é tudo. Sério, porque assim, essa primeira experiência não foi agradável, mas foi assim que Deus preparou, foi assim que Ele fez nosso encontro acontecer. Foi a melhor coisa da minha vida ver o meu filhinho saindo da barriga, ver ele pela primeira vez, enfim, foi perfeito. O fato do meu filho ter nascido bem, com saúde, ter sido bem cuidado lá depois, tal, mas assim, pra mim, eu sofri. E é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, deixe seu like e me segue lá no meu Instagram, eu vou falar isso toda hora pra vocês não esquecerem. E até o próximo vídeo.